uma apresentação, ainda que virtualmente, da escola, né? Alguns momentos vai ter a fala de pessoas específicas do corpo administrativo, pedagógico da escola. E aí vamos dar início agora. Vamos dar início com uma... Meu Deus do céu. Ok. Então, a partir de agora, a gente vai dar início com uma breve homenagem ao Dia das Mães, né, da escola, com muito carinho, feita pensando em vocês. E vamos falar um pouco desse personagem tão importante nas nossas vidas, que é mãe. Estou indo lá. O que é ser mãe? Quando te deitas em dias de silêncio profundo em tua cama e te aconchegas comprimindo a perna e se fechando no próprio corpo, é a posição fetal que retornas. Porque a tua primeira casa é o lugar mais seguro que a natureza usou para trazer-te ao mundo. E o teu lugar mais seguro é o ventre sagrado que te gerou. Quando precisas de forças para seguir em frente, lutando contra tudo o que te machuca, tu lembras ainda que, distante pelo tempo, o braço forte que tantas vezes te acolheu, protegendo-se do medo ou da dor. E na lembrança desse abraço forte, em tua memória está guardada quem te amou por ter te concedido a vida, no ventre ou no coração, quando te gerou ou te adotou. Em qualquer momento da tua vida, independente da tua idade, dos fracassos ou das conquistas, saberás que foi concebido um ser iluminado para te conduzir, alguém que aprendeu a te amar mais do que a si mesma, e por isso tornou-se um porto seguro em toda a tua caminhada. Por isso, ser mãe é ser um ser iluminado, que se faz necessário em todas as etapas de nossas vidas. Bem, isso é uma breve homenagem singela do Corpo Administrativo Pedagógico e Docente da ETI Tiradentes a todas as mães dos estudantes e de nossa escola. Nosso respeito, reconhecimento e gratidão pela excelente educação repassada aos seus filhos, que permite a construção de uma educação com qualidade. A partir de agora, a gente vai passar algumas orientações no que diz respeito ao andamento da reunião, tá, pessoal? Pedir que use o chat para fazer as perguntas, também para que seja feita a frequência, tá? Você coloca o nome do seu filho, a turma, e fica registrada no chat a presença de você como pai daquele aluno. E as perguntas também deverão ser feitas no chat, né, do YouTube, e bem como serão respondidas no final da nossa fala, né, quando todos tiverem feito o seu pronunciamento. E alertar a todos, né, informar quem ainda não sabe que a escola está funcionando pelo período da manhã, normalmente, todos os dias, de segunda a sexta, né, das 8 às 12 horas. Quem puder ir, que tiver alguma dúvida, alguma sugestão, algo a resolver, nós estamos aqui para recebê-los
nesse horário, nesse período que a gente comunicou aqui. Claro, todo mundo de máscara, com os devidos cuidados, né, sanitários. Teremos enorme prazer em atendê-los na nossa escola. Agora a gente vai dar a fala para o professor Alexandre Bacelar, diretor da escola. Boa tarde a todos. Obrigado, professora Marli. Boa tarde a todos. Em nome da nossa coordenadora pedagógica, Jéssica, eu gostaria de parabenizar e saudar a todas as mães, né, que compõem a comunidade escolar Tiradentes, tá bom? Então, senhores, esse é o nosso primeiro encontro, tá? De forma formal mesmo, para o ano de 2021. Então, esse encontro ele objetiva a apresentação da escola, tá? Esclarecimento de algumas dúvidas que possam ser surgidas no decorrer da apresentação, ou mesmo os senhores já podem estar com alguma dúvida e que a gente possa estar resolvendo, né, tirando essa dúvida, sanando essa dúvida ainda hoje, tá? Nesse encontro. Então, esse encontro ele é muito necessário, né, de suma importância, para justamente promover esse momento de interação entre escola e família, né, escola e comunidade. Né, estão presentes todos os membros da comunidade escolar Tiradentes, não é isso? A questão do corpo técnico, administrativo, pedagógico, tá? Assim como os senhores, pais e responsáveis, e alguns estudantes também que, porventura, estejam acompanhando a nossa reunião. Então, ela é uma reunião aberta, não temos nada de sigiloso a tratar, e sim tratarmos assuntos referentes à nossa escola, né? Exclusivamente a Escola de Tempo Integral Tiradentes. Então, vou tentar ser o mais breve possível, embora eu acredito que isso não seja muito possível nesse momento, tá? Então, gente, para iniciar, nós tivemos alguns contratempos para iniciarmos o ano letivo de 2021. É uma questão organizacional, Secretaria de Educação, o período de matrícula, né? A gente entende que para a nossa escola foi um período um pouco tardio, né, uma vez que nós concluímos nosso ano de 2020 no dia 12 de dezembro, então em janeiro, fevereiro, nós estávamos preparados para iniciar 2021. Mas nós temos que seguir, né, as orientações da Secretaria de Educação, tá? Que é a nossa mantenedora, onde ela norteia todo o processo de matrícula, quanto prazos e datas, e assim fizemos, né? Aguardamos o período de matrícula, realizamos o período de matrícula, graças a Deus conseguimos obter 100% das vagas ofertadas foram preenchidas. Na verdade, nós temos mais de 100% das vagas, tá certo? Então, para os senhores terem uma ideia, nossa escola possui 16 salas de aula. Hoje nós estamos com 533 estudantes matriculados em nossa escola, tá? É uma escola de ensino médio, ou seja, nós temos primeira, segunda e terceira série no ensino médio, tá bom? Um breve relato do que aconteceu em 2020, né, para os pais veteranos e também atualizar os pais novatos. Né? Infelizmente, em 2020, nós tivemos o início do período pandêmico e nós não conseguimos uma organização plena para concluirmos o período de 2020. Tá? Isso acarretou, infelizmente, em muita perda, né, de conteúdos, conhecimentos, competências e habilidades que deveriam ser aprendidas pelos nossos estudantes naquele ano. Ao retornarmos para 2021, né, nós procuramos, junto com os professores, organizar uma melhor forma de tentarmos amenizar essa perda que foi sofrida em 2020, né, através do currículo contínuo, tá, onde os nossos professores estão levando em consideração, né, as habilidades e competências que nossos estudantes deveriam ter aprendido em 2020, infelizmente não foram aprendidas, e elas serão enfatizadas, né, agora em 2021. Tá? Para isso, nós temos que nos reportar, infelizmente, a um ponto preocupante que está acontecendo, principalmente com as turmas de terceira série e as turmas de segunda, né? Com as de primeiras até que não, porque como os meninos são novatos, então ainda esse movimento não está tão significativo quanto está com as turmas de segunda e terceira série. Em 2020, pela falta de organização mesmo da estrutura escolar, né, para o processo de ensino-aprendizagem, chegou-se, né, à decisão também por nossa mantenedora que nenhum estudante deveria ficar retido na série no ano de 2020, tá? Mas isso faria com que ele fosse promovido automaticamente? Não, tá? Então, chegou-se ao teste classificatório. O teste classificatório foi apenas um único
exame, né, uma única avaliação, contendo 10 questões de cada componente curricular. Então, realizada através do Google Form e, posteriormente, através do material impresso. Então, aquele estudante que, porventura, estivesse retido naquele momento, ele se submeteu ao teste classificatório para obter aprovação para o ano seguinte, que é, no caso, 2021. Infelizmente, baseado nessas orientações, nessas informações, muitos de nossos estudantes estão usando esse argumento, né, para se esquivar ou para não participar das aulas da nossa organização que está acontecendo em 2021, porque, segundo eles, né, no final de 2021 acontecerá a mesma situação, né? Todos realizarão um teste classificatório e terão aprovação ou não. Eu preciso, né, nesse momento, deixar registrado aos senhores pais e responsáveis que isso não acontecerá, tá bom? Porque nós, em 2021, conseguimos, não plenamente, mas conseguimos executar um programa de organização educacional, onde nós tivemos o início das aulas todo organizado. Hoje nós temos horários, né, de estudo, temos um horário destinado ao processo de interação professor-estudante, onde o professor pode socializar conteúdos, tirar dúvidas, o que a gente chama realmente de aula, não é isso? Então, hoje, isso está acontecendo, tá? De segunda a sexta-feira, sábados letivos, no horário de 13h20 às 17h50, tá? Então, se o seu filho está dizendo que não está tendo aula, você precisa é um ponto de atenção, tá? Porque as aulas estão acontecendo, salvo 3 exceções que eu vou relatar daqui a pouco, tá? Então, os estudantes, segundo o relato dos professores, estão se esquivando das aulas, não estão participando das aulas, não estão realizando as atividades, porque estão esperando por esse processo de teste classificatório ao final do ano. Então, aqui, mais uma vez, eu preciso enfatizar, ressaltar e deixar registrado aos senhores que isso não acontecerá, tá? Então, infelizmente, aquele estudante que não estiver participando das atividades, não estiver assistindo às aulas, realizando as atividades que têm o objetivo de absorção de conhecimento e do processo de aprendizagem e, consequentemente, geração de nota para aprovação, esse estudante ficará retido no final do ano de 2021, tá? Então, eu solicito aos senhores que conversem com os seus filhos e verifiquem a situação de cada um deles, tá? Aqui a gente vai abrir um parênteses daqueles estudantes que, infelizmente, também não têm equipamentos tecnológicos ou recursos para pacotes de dados móveis, né? Esses estudantes, esses pais precisam também nos procurar, precisam comunicar à escola para que a gente possa montar, né, uma outra estratégia para que esse estudante não fique desassistido, tá? Então, nós já estamos identificando os estudantes que encontram-se nessa situação e todos eles passarão ou já iniciaram o processo de atendimento, tá, por parte dos professores, por parte da coordenação pedagógica, para que esse estudante não sofra, né, mais do que já está sofrendo e venha obter insucesso no ano de 2021. Mas, como eu disse, nós precisamos que a família nos procure, nos informe a situação de cada estudante, tá? Nós não temos como saber se o estudante A ou B possui ou não internet, possui ou não telefone, tá, gente? Nós não temos como saber. Nós, como Marli mencionou, nós estamos trabalhando, funcionando de segunda a sexta-feira, de 8 às 12. Então, nos procurem na escola, façam um registro, nós encaminharemos e tomaremos as decisões para tentar auxiliar, ajudar ao máximo esses estudantes, tá? Sobre a questão de estudantes que não têm aula, infelizmente, nós iniciamos um ano com carências, tá? Nós temos uma carência de professor de língua portuguesa, não é isso? Para 3 turmas de segunda série, 213, 214, 215. Nós temos uma carência na disciplina matemática para as turmas de primeira série, 114, 115 e 116. E nós temos uma carência na disciplina geografia para turmas 111, 112, 113, 114, 115 e 116. Tá? Eu quero informar que, desde o início, quando nós finalizamos o nosso mapa de previsão de turmas para 2021 e o quantitativo de professores que nós temos para 2021, nós informamos a nossa Secretaria Estadual de Educação, e ela está ciente do nosso quadro de carência. Tá? Infelizmente, houve
houveram alguns problemas na questão do processo seletivo de professores, né? E por isso esses professores ainda não foram encaminhados ao colégio. Então, logo eles sejam encaminhados, claro, eles assumirão as turmas e essa carência será suprida. E essas aulas que deixaram de ser ofertadas até o presente momento, elas serão recuperadas também no decorrer do nosso ano letivo, tá? Então, somente essas 3 carências nós temos, tá bom, gente? Então, se o seu filho está dizendo que não tem aula todos os dias ou a tarde toda, então isso é um ponto de atenção, você precisa entrar em contato. Daqui a pouco você vai ter acesso ao nome e aos contatos dos assessores pedagógicos responsáveis por cada turma. Então, você vai identificar a turma do seu filho, vai identificar o assessor pedagógico e vai identificar o contato dele, para que você possa estar fazendo esse diálogo e saber realmente o que está acontecendo, tá? Então, eu volto a pedir a vocês um ponto de atenção muito grande em relação a isso, tá? Algumas salas, algumas turmas estão esvaziadas, né? O professor tem 35 estudantes e somente 12, 13, 15 estão assistindo aula, tá bom? Então, isso é um ponto de atenção. E, somado a isso, também nós temos alguns casos de estudantes que logam, pedem acesso às salas e, no entanto, não fazem nenhum processo de interação. Termina a aula e o estudante continua conectado àquele link, né? A leitura que a gente faz é que o estudante simplesmente logou, foi dormir, foi fazer outra atividade, menos está assistindo aula, tá? Então, a gente precisa também da colaboração, da ajuda de vocês nesse sentido, de nos ajudar a fazer com que os meninos participem das aulas, assistam às aulas, realizem as atividades, tá? Eu recebi uma reclamação de alguns estudantes essa semana, alegando que estão sobrecarregados de atividades. E aí a gente precisa lembrar, né, embora não devesse, mas a gente precisa reforçar e lembrar aos senhores que a Escola de Tiradentes é uma escola de tempo integral, né? Educação em tempo integral. Então, quando nós estamos no período presencial... Oi? Isso, bem lembrado, Felipe. Então, a gente agradece, né, a participação dos pais, né, o interesse, eu acredito que é isso mesmo, né? A escola e família sempre, nosso objetivo é o mesmo, né? Isso é o sucesso dos estudantes, é a formação desse indivíduo, né? Isso, como a professora Isnanda vai mencionar daqui a pouco, a formação desse indivíduo autônomo, solidário e competente, não é isso? E ele precisa da gente, né? Nós somos os adultos, nós somos os orientadores desses meninos. Então, gostaria de parabenizar, como o nosso técnico lembrou, o Felipe, a participação maciça, né, dos nossos pais responsáveis nesse momento, né, de interação, onde a gente está buscando justamente o melhor para a nossa escola. Tá bom, gente? Então, voltando, né, ao que a gente estava comentando há pouco, então a gente precisa da ajuda de vocês nesse sentido, né, de incentivar, de buscar, de cobrar mesmo dos meninos a participação, né? Porque, como eu disse a vocês, no presencial nós entramos 7h20 e saímos 17 horas. Nós temos 9 módulos aula por dia. Hoje, na forma remota, nós estamos entrando 13h20 e saindo às 17h50, com 5 módulos aula por dia, né? Então, se for para falar de sobrecarga, a gente acaba não podendo aceitar, porque a gente tem uma carga maior realmente, né? Esse é o nosso diferencial, é o aumento da carga horária, é o aumento de componentes curriculares, então a gente precisa ter isso em mente, principalmente os meninos da terceira série que vivenciaram essa escola em 2019 de forma plena, tá? Então, não cabe esse questionamento, infelizmente, principalmente, né, aos meninos da terceira série, tá? Então, nós temos uma disciplina que chama Estudo Orientado, onde nós temos, um dos objetivos é a criação de uma agenda de estudos. Então, a partir do momento que esse estudante cria a sua agenda de estudos dentro da disciplina Estudo Orientado, ele consegue equilibrar, consegue direcionar, né, e não se perder, ou seja, consegue estudar tudo que ele precisa estudar, no tempo que ele tem que estudar e não ficar sobrecarregado, tá? Então, a gente precisa fazer com que nosso estudante seja esse ser autônomo, né,
para que ele possa desenvolver essa habilidade de autonomia dentro do processo de ensino-aprendizagem. E aí, se vocês preciso mencionar também que hoje nós estamos com a nossa carga horária reduzida a praticamente 50%. Então, para os senhores terem uma ideia, as disciplinas de arte, arte, geografia, história, tá? Então, são disciplinas, educação física, que são disciplinas que têm 2 módulos semanais, 2 aulas por semana. Hoje nós estamos tendo 1 aula apenas. As disciplinas como matemática e português são 6 aulas que nós temos por semana. E hoje nós estamos tendo apenas 3 aulas. As disciplinas de química, física e biologia são 3 aulas teóricas e 1 prática. Hoje nós estamos tendo apenas 2 aulas teóricas, tá? E 1 aula prática por mês, né? Que é quando a cada 4 semanas que o professor consegue desenvolver a prática, tá bom? Então, nós estamos com uma carga horária bem reduzida, pensada no que a escola precisa desenvolver, tá? Então, a gente precisa realmente fazer com que os meninos sentem, se organizem as suas agendas e estudem. E para isso também a gente precisa da participação da família, tá? Para que a família também oportunize, crie esse ambiente de aprendizagem para os nossos estudantes, né? A gente entende que tem muitas casas que o estudante não tem o seu próprio quarto, não tem uma sala, não tem uma biblioteca, não tem um local que ele pode ser exclusivo para o momento de estudo. Mas a gente precisa que esse garoto, que esse estudante tenha pelo menos uma paz durante esse tempo destinado às aulas, né? Que a gente sabe que a gente estando em casa, eu preciso estudar, eu preciso reparar o meu irmão, eu preciso fazer comida, eu preciso atender telefone, eu preciso atender a porta, eu preciso fazer outras atividades. Então, né, a gente precisa reforçar que se o estudante estivesse na escola, gente, ele não estaria fazendo isso. Ele estaria dedicado exclusivamente aos estudos. Então, a gente precisa também aproximar, né, embora esteja remoto, mas nós precisamos aproximar ao máximo a realidade das aulas presenciais, tá bom? Então, se perguntar, diretor, tem previsão para o retorno presencial? Infelizmente, ou felizmente, né, quando a gente está, como nós estamos tratando de vidas humanas, felizmente, nós não temos ainda previsão de retorno, né? Vocês podem observar que houve um movimento municipal, né? O prefeito de Macapá baixou um decreto onde ele autoriza o retorno das atividades presenciais nas escolas municipais e escolas privadas, tá? Mas o governo do estado não baixou nenhum decreto em relação a isso. Como nós somos escolas da rede estadual, nós vamos seguir as orientações do governo do estado, tá? E pelo comportamento, né, da secretaria quanto do próprio governador, a gente não visualiza, né, uma autorização de retorno enquanto nós não tivermos o mínimo de segurança, né? Há uma possibilidade, abriu um período de cadastro para os profissionais de educação fazerem um registro para possível vacinação, né? Mas isso é um cadastro, ainda não tem data divulgada e confirmada para que haja vacinação para os profissionais em educação, e eu acredito que só após esse período, né, pode se pensar em retorno das aulas. Eu sei que os senhores vão questionar, quer dizer que vão vacinar os professores, mas as crianças não, os estudantes não, e aí a gente vai pegar a Covid? É como eu disse há pouco, gente, a gente não pode prever, né, não pode se antecipar a nenhuma decisão. Então, a gente precisa aguardar as orientações da nossa mantenedora, do governo do estado do Amapá, e somente após o posicionamento deles, nós, enquanto escola, enquanto sindicato, enquanto associação de pais, né, podemos nos manifestar contrários ou favoráveis a alguma decisão do governo, tá? Enquanto isso, vamos mantendo as aulas remotas. Nós precisamos garantir as atividades remotas, mas garantir, gente, que as atividades aconteçam, tá? E aí eu peço também, nesse momento, para que os pais, não é questão de fiscalizar nem monitorar, mas acompanhar também, assim como os professores acompanham, né, o processo de desenvolvimento dos filhos de vocês, vocês precisam também nos ajudar, enquanto escola, a acompanhar o processo de desenvolvimento das atividades por parte dos professores. Não é isso? Então, um professor não deu aula, mas o que aconteceu? Meu filho disse que o professor não deu aula, mas seu filho disse, aí você precisa vir com a gente para que a gente investigue essa situação. Qual foi o motivo, se o professor realmente ministrou ou não ministrou aula, tá? O objetivo não é perseguir, não é atrás de quem está fazendo e quem não está fazendo.
mas sim buscar as soluções de modo que a escola tenha, né, esse processo de ensino-aprendizagem acontecendo de forma satisfatória, tá certo? Nós tivemos a distribuição dos livros didáticos, tá? Infelizmente, gente, alguns estudantes estão sem algum ou outro livro. Por quê? O que aconteceu? Se você observar o livro que o seu filho recebeu, lá diz que o livro é para ser usado em 2018, 2019 e 2020, né? Ou seja, para 2021 deveria acontecer a escolha de novos livros. Pelo período pandêmico, não houve. Então, foi estendido para 21 a utilização dos mesmos livros que deveriam encerrar em 2020. Em 2020, senhores, nós tínhamos apenas 369, salvo engano, estudantes. Então, nós tínhamos esses conjuntos de livros para 369. Hoje, como eu disse aos senhores, nós temos 533 estudantes. Então, a conta não fecha, né? Então, claro que vai faltar um livro ou outro para algum estudante. Nós já fizemos a solicitação de reposição desses livros, mas, como eu disse, como eu volto a dizer, é um processo, infelizmente, lento e burocrático e a gente está aguardando. Nós temos as anotações dos estudantes que não levaram livros e assim que esses livros cheguem, nós entraremos em contato com os senhores, tá bom? Para os meninos da primeira série, a escola já possui um uniforme, uma camisa azul, que é uma camisa do modelo das escolas de tempo integral. Essa camisa será disponibilizada de forma gratuita para todos os estudantes novatos, tá, de 2021. Os estudantes veteranos que entraram em 19 e 2020, eles já possuem essa camisa. E aí a gente, quer dizer que uma camisa vai ter que durar 3 anos? Não, não é isso. Mas nós não recebemos camisa para reposição para os estudantes veteranos. Nós recebemos camisa para entregar aos estudantes novos. Então, assim que nós retornemos às atividades presenciais, nós entregaremos uma camisa aos estudantes novos. Eu só posso usar a camisa azul? Não, senhores, tá? Os estudantes, eles têm a liberdade de escolher o uniforme oficial da escola, né? Nós temos uma camisa amarela, bem conhecida, né, como a tira azul, e nós temos também uma camisa branca, né? Geralmente os meninos usam uma branca mais no modelo polo, né? Isso com os detalhes amarelo, tá? Então, esses dois uniformes, eles são uniformes da escola, tá? E a gente não pode descaracterizar uma escola que tem mais de 40 anos, né? E agora, a partir de hoje, nós vamos usar só o uniforme do modelo? Não. É permitido a ele o uso dessas 3 camisas enquanto uniforme, tá? Mas o uniforme a gente vai tratar mais detalhadamente quando nós tivermos o retorno presencial, tá bom? Sobre o impasse que aconteceu com o kit de merenda no mês de abril, tá bom? Então, eu não vou comentar esse caso. Daqui a pouco, depois da minha fala, a nossa diretora adjunta, Silvana Brito, vai ter uma fala e ela vai relatar explicar aos senhores, né, o que aconteceu em abril e qual a solução para maio. Qual a solução já tomamos para maio, tá certo? Então, como é um momento de apresentação de boas-vindas, tá? Então, eu acredito que a gente vai parar por aqui nesse primeiro momento. Novamente, dar as boas-vindas aos nossos estudantes novatos e agradecer, né, a permanência dos nossos veteranos de 19 e de 20, tá, na escola. E tenho certeza que o nosso objetivo é sempre proporcionar, né, uma educação de qualidade aos nossos estudantes, tá bom? Então, eu passo agora a palavra à nossa diretora Silvana, diretora administrativa, né, professora Silvana Brito, que vai fazer algumas explicações sobre a nossa questão financeira orçamentária para 2021, tá bom, gente? Como a professora Marli mencionou, as perguntas nós responderemos no final, tá bom? Depois da fala da professora Isnanda, a gente pode estar respondendo as perguntas, alguns questionamentos dos senhores, tá? Boa tarde, obrigado a todos. Professor Alexandre, boa tarde. Gostaria de agradecer, antes da professora Silvana, gostaria de agradecer a presença de 253 pessoas, né, na nossa live, na reunião. Agradecer a presença entre pais, responsáveis, os professores. 255, né? Ter que registrem a frequência lá com o nome do aluno e a turma, tá, pessoal? Não esquecer desse detalhe. Como o diretor falou e o Felipe está refrisando aqui, as perguntas façam que vão ser respondidas no final. E também nossa escola está de portas abertas de segunda a sexta, das 8 às 12 horas, para recebê-los. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer coisa que queiram resolver, estamos lá de portas abertas para recebê-los.
Agora a professora Silvana vai ficar com a fala. Boa tarde, pessoal. Eu me chamo Silvana, eu sou diretora adjunta da Escola Tiradentes, tá? Eu sou responsável pela administração da escola, pela administração dos recursos, tanto federais como estaduais, que a escola recebe, tá? Sou responsável também, quando está tudo normal, pela alimentação da escola, pela qualidade, fiscalização. Então, isso tudo é responsabilidade minha. Para fazer também a manutenção da escola, material de limpeza, compra de material de expediente, material pedagógico. Então, toda essa administração que a escola precisa, sou eu responsável. Tá? Toda verba que a escola recebe de um ano para o outro, ela é calculada em cima do valor total de alunos que a gente teve no ensino anterior. Por exemplo, ano passado nós tínhamos 376 alunos. Então, a verba que a gente recebe este ano para manutenção da escola foi calculada em cima desse quantitativo. Ou seja, este ano nós recebemos para a escola de manutenção R$ 4.865 para fazer a manutenção, para comprar material pedagógico, comprar material de limpeza, pagar algum serviço que a escola precise ser feito. E é um recurso insuficiente para fazer a manutenção da escola, porque a escola já era grande e hoje, com essa reforma que teve, aumentou. Então, hoje o gasto da escola com esses serviços é grande, né? Tem que manter, tem que fazer a manutenção de computador, a manutenção de impressoras, carregar com tinta. Então, tudo isso gera um custo. Tenho que fazer a manutenção das centrais de aço, que também não é barato. Então, esse valor, se for botar no lápis, essa quantia que nós recebemos para a escola é insuficiente. E por isso eu já vou responder aqui alguns questionamentos de pais em relação ao aportilado. Então, pai, é por isso que a escola não tem condições de fazer esse aportilado para dar para cada aluno, porque a verba que a escola recebe é insuficiente para fazer isso. Tá ok? Em relação aos kits, nós tivemos um problema com os kits, porque, como eu disse para vocês, a CED, a nossa mantenedora, usou como cálculo para mandar o valor para comprar os kits o quantitativo de 376 alunos, sendo que este ano nós temos 533. O que foi que aconteceu? Ela depositou o dinheiro para comprar 376 kits. Quando eu identifiquei esse depósito no valor para 376, o que eu fiz? Eu fiz logo um ofício solicitando um aditivo, pois nós tínhamos até aquele momento 510 alunos. Então, eu comprei os kits para 376 e uma semana depois a mantenedora colocou mais um valor para comprar 135 kits. Mas esse ainda não era o suficiente, porque quando eu pedi o aditivo, nós tínhamos 510 alunos. Então, ainda ia faltar 23 alunos. Mas, no final agora de abril, eu solicitei, como tinha encerrado as matrículas, e nós já tínhamos o quantitativo de alunos real, eu já solicitei para o mês de maio o valor para 533 kits. Então, eu estou aguardando. Espero que agora em maio dê tudo certo e não falte kit para ninguém. Tá ok? Eu vou encerrar aqui a minha participação, mas desde já também vou fazer um feliz Dia das Mães para todas as mães da nossa comunidade escolar e da nossa comunidade em torno da escola. Tá ok? Qualquer dúvida, eu vou aguardar a pergunta de vocês. Certo. Passo a palavra agora à nossa colega. Ok, professora Ok, Marli. Silvana, obrigada. Como ela frisou aí, qualquer dúvida, pessoal, lá no chat, faça uma pergunta para a professora Silvana e também ela está na escola para recebê-los no horário comercial, de segunda a sexta. Marli, só um momentinho, Marli. Ok.
Antes da fala da professora Glauciela, aí eu esqueci, desculpa, a gente precisa fazer a apresentação de nossa equipe escolar, né, Darlilson? Então, a gente vai fazer, senhor, para os senhores pais, alguns já conhecem, né, nossa equipe escolar, mas outro, para quem ainda não conhece, a gente vai estar apresentando agora. Ok, Darlilson? Ok. Pode passar, Darlilson. Então, gente, sou eu, tá? Diretor da escola, Alexandre Bacelar, tá? Então, esse está aí o meu e-mail, tá? E o meu contato. E eu vou só solicitar, gente, aos senhores o horário que respeitem um pouco, né? O horário de nosso atendimento, tá? Eu até entendo que, eu estou trabalhando, eu estava de plantão, eu esqueci tudo. Mas assim como os senhores, eu também, né, tenho outras atividades, né, para fazer. Então, eu gostaria que os senhores mandassem as suas dúvidas, perguntas, questionamentos, colaborações dentro desse horário, tá? De segunda a sexta, de 8 às 17. Então, dentro desse horário, eu procurarei responder o mais breve que eu puder, tá bom? Obrigado. Essa é a nossa diretora adjunta, a professora Silvana Brito, tá? Diretora adjunta da escola. Está aí também os seus contatos, tá? E Silvana atende de 8 às 13, porque como ela também atende o administrativo, ela precisa, né, fazer trabalhos fechados, como prestação de contas. Então, tudo que envolve, né, são trabalhos administrativos, não tem como estar tirando a concentração, tá bom? Nós temos o Edson, que é o nosso assistente administrativo, posso dizer que é o braço direito da Silvana, tá certo? Então, também tá aí o contato dele, ele trabalha, como é o braço direito, claro, ele trabalha diretamente com a Silvana. Nossa secretária escolar, a nossa amiga Iraneide Brito, tá? Tá o e-mail, então, o e-mail institucional, o contato dela e os horários que a Iraneide pode estar atendendo e respondendo aos senhores. Nossa coordenadora pedagógica, a professora Jéssica Zulay, que está, né, de licença maternidade, como vocês viram no ilustrativo do card do Dia Homenagem do Dia das Mães, era a foto dela com o seu bebê, o Bernardo, né? Teve filho recentemente, tá? Então, nesse momento, a Jéssica está ausente da escola. E aí eu vou ter membros da coordenação pedagógica para desenvolver atividades que ela desenvolveria, tá? Começamos pela professora Natália, tá? Que é assessora pedagógica, trabalha diretamente com a coordenação. Então, está aí o contato da Natália e o horário que a Natália pode ser acionada pelos senhores. Professora Luana Rego, tá? É assessora pedagógica das turmas a coordenadora pedagógica das turmas de primeira série, tá? Então, só mantém lá, Darlilson, por favor. A professora Luana, alguns pais das turmas de primeira já tiveram contato com ela, né? Ela atende os pais da 111, 12, 13, 14, 15 e 16, tá? Então, qualquer problema com primeira série pode estar reportando a professora Luana Rego. Ok, Darlilson? Em seguida, só um momentinho que acho que tá bom. Isso. Em seguida, nós temos o professor Ailson Oliveira, é o assessor pedagógico da turma 215. Então, os pais da 215, né, assim como os estudantes, podem, com qualquer dúvida, se reportar ao professor Ailson, tá? Então, o professor Ailson atende a turma 215. Próximo, a professora Eusani Guedes, ela é a coordenadora pedagógica das turmas de segunda série. Então, a professora Eusani atende as turmas de 211, 12, 13, 14 e 15, tá? Então, a professora é responsável pelas turmas de segunda série. Nós temos a nossa professora Gergiluce, tá? Só frisando, a nossa professora Gergiluce, ela é nossa assessora pedagógica e a nossa psicopedagoga, tá? Ela é neuropsicóloga, na verdade, tá certo? Então, ela está atendendo no momento a turma 211, 212 e faz alguns acompanhamentos, né, com nossos estudantes e familiares também que precisam da ajuda dela, tá certo? Próximo.
Professora Iolene Assis, ela está no assessoramento da turma 213 e é a nossa professora titular do AEE. Então, a partir de agora, né, ela vai estar atendendo alguns estudantes, né, que precisam do atendimento educacional especializado e fazendo também assessoramento pedagógico na turma 213. A professora Irene. A professora Irene Alvarado, ela é a coordenadora pedagógica das turmas de terceira série, 311, 12, 13 e 14. Tá? Então, problemas, né, dúvidas e ideias, soluções com a terceira série, acionar a professora Irene. Nós temos a nossa cuidadora, a Laurinilda, né, conhecida como Nilda, tá? Ela também faz atendimento na educação especial, juntamente com a Iolene, ela é responsável por atender nossos estudantes de educação especial. Em seguida, nós temos o nosso professor Matheus, não é isso? Matheus Barbosa, que está assessorando a turma 112. Então, os estudantes e pais da 112 podem também estar acionando o professor Matheus. Nós temos também a nossa técnica Risalva Pinheiro, atualmente ela é titular da biblioteca, né, e está fazendo o assessoramento pedagógico da turma 111. Então, 111, acionar a Risalva. Nós temos a nossa professora Rosa, a Rosa Silva, né, está conosco e faz o atendimento à turma 312. A nossa querida professora Rosilene Pinheiro, também é assessora pedagógica da turma 113. Ela é a nossa coordenadora da biblioteca. Neste momento, está fazendo assessoramento à turma 113. Professora Solange Abreu. Professora Solange Abreu é nossa coordenadora, uma das coordenadoras da sala de leitura, tá? E nesse momento remoto está atendendo o assessoramento à turma 115, tá bom? Nós temos a nossa professora Solange Pereira. A Solange Pereira, ela é assessora pedagógica na turma 311, também trabalha na coordenação pedagógica e está assessorando a 311. A professora Valda Rabelo trabalha na coordenação pedagógica e está assessorando a turma 313. Professora Vânia Lira, nossa professora também da coordenação pedagógica e hoje assessorando a turma 214. Professora Vera Lúcia, tá? Uma das nossas professoras da biblioteca escolar. Hoje ela é responsável pela turma 114. Nossa querida professora Valdenira, ela é titular da sala de multimídia e hoje ela está atendendo a turma 314. Professora Zenira, né, uma das nossas assessoras pedagógicas, trabalha diretamente na coordenação pedagógica e hoje desenvolvendo assessoramento pedagógico exclusivo na turma 213. Professor Darlilson, é nosso professor de matemática, né, um dos coordenadores do LIED, tá? E ele assessora os professores das áreas de natureza e matemática. Tá? O professor Darlilson trabalha mais com os professores. Nosso técnico do LIED, né, é o Felipe Araújo, especialista em educação e tecnologia educativa, tá? Que cuida da nossa parte mais de informática e assessora a área de ciências humanas. A nossa mediadora, a professora Marli, também professora do LIED, e faz assessoramento na área de linguagem. Professor Clark, nosso professor de biologia, tá? Tá aí as turmas do Clark, e estudo orientado, então Clark atende essas turmas e o contato dele. Professor Elcio Pantoja, nosso professor de física, tá? E também da disciplina eletiva. Nosso professor Fernando Costa, professor de Química. Professora Gisele, professora novata, ingressou esse ano na escola, é titular de Biologia e Estudo Orientado. Professor Josimar, né, está conosco há 2 anos, nosso professor de Física, também Estudo Orientado. Professora Magda, tá? Nossa professora de Química e Práticas Experimentais. Professora Michele esteve conosco em 2017, retornando em 2021 para a escola, tá? Nossa professora de Química e Estudo Orientado também. Professor Miqueias está conosco desde 2017, né? Nosso professor de Química e Estudo Orientado. Nossa professora Rosimar, professora de Biologia, coordenadora
professora coordenadora da área de Ciência da Natureza, professora de Biologia. Professor Benedito, nosso único professor de filosofia da escola, né? Ele é professor das 15 turmas, tá bom? E professor de estudo orientado na 314. Diga. Tá, ok. Senhores, como foi mencionado logo no início, nós vamos responder, tá, alguns questionamentos dos senhores ao final. Então, só peço que façam as perguntas lá no chat, tá? O Felipe está anotando. Assim que terminar a fala da professora Isnanda, nós vamos estar tendo esse diálogo com vocês, tá bom? Professora Glauciela Sobrinho, nossa professora de História, pós-médio, coordenadora de Ciências Humanas. Professora Isnanda, nossa professora de História e de Projetos de Vida nas segundas séries. Professora Kátia Cardoso é nossa professora na sala de leitura, está com História hoje para minimizar a carência, senão nós teríamos mais uma carência em História, né? Inclusive, aquele poema do Dia das Mães, lido pela Marli no início da nossa apresentação, é de autoria da nossa professora Kátia Cardoso. Professor Marcelo, tá? Marcelo Siqueira, nosso professor de Geografia e de eletiva na turma de primeira série. Professora Rauliel Quimácia, assim como o professor Benedito, é professora das 15 turmas, né? Professora de Sociologia das 15 turmas e professora de Estudo Orientado também. Professor Éder é nosso professor de Matemática e coordenador da área de Matemática. Professor Ronaldo, também nosso professor de Matemática. Professor Ulisses, nosso professor de Matemática e Estudo Orientado. Professora Luana, a mais nova na escola, nossa professora de Língua Estrangeira 2, no nosso caso, Língua Francesa. Professora Luana também é professora de todas as 15 turmas, tá? Professora Franciane Albuquerque, nossa professora de Educação Física em turmas da 2ª e 3ª série. Professora Rosemary, é nossa professora de Língua Inglesa, né, com turma de 2ª e 3ª série. Professor Pedro, também nosso professor de Língua Inglesa, com turmas de 1ª e 2ª série. Professora Edith, nossa professora de Arte, né, e Projeto de Vida com as turmas de 1ª série. Professor Patrick, nosso outro professor de arte, com turma de 2ª e 3ª série, estudo orientado também. Professor João Luiz, nosso professor de língua portuguesa em turmas de 1ª série, estudo orientado também. Nossa professora Márcia Gomes, professora de língua portuguesa e literatura nas turmas de 3ª série. Professora Joana Mello, nossa professora de língua portuguesa, coordenadora da área de códigos e linguagens, tá? Professora das turmas de 2ª série. Professor Marcelo Ramos, nosso professor de educação física, em turmas de 1ª e 2ª série e estudo orientado. Tá? Então, esse é o nosso corpo docente, tá, gente? Então, só para apresentar, infelizmente, como a gente não pode estar presencial, né? Foi uma breve apresentação dos nossos professores de forma remota. Esperemos que, assim que possível, a gente possa fazer esse encontro presencial, tá certo? Então, agora a gente vai passar a palavra à professora Glauciela Sobrinho, nossa professora de História, coordenadora da área de Humanas e professora de pós-médio. A professora Glauciela vai abordar com um pouco mais, né, afim, a profundidade, o posicionamento dos professores e a situação, justamente o que está acontecendo com a 3ª série, tá certo? Professora Glauciela. Alexandre, só uma breve fala aqui minha, sobre os professores, se os pais observarem que todos eles têm um horário para atendê-los, né? Como o professor Alexandre falou, temos outras atividades, né? Além de servidor, além de professor, e a gente pede que vocês levem em consideração isso, e cada professor tem o seu dia e o horário lá, que vocês observem no slide o contato, ou procurar por e-mail, ou procurar a coordenação, né, os assessores, para fazer esse atendimento, pessoal. A gente agradece.
Agora a professora Glauciela, né? Glauciela? Professora Glauciela, isso. Pronto. Boa tarde a todos. Só um minutinho, deixa eu fechar aqui, me organizar melhor. Ok. Boa tarde a todos os pais responsáveis que estão presentes nessa nossa primeira reunião da escola Tiradentes. Bom, o diretor solicitou que eu fizesse alguns esclarecimentos aos responsáveis sobre uma disciplina específica que nós temos na escola, que é chamada pós-médio, né? E também fizesse algumas considerações a respeito justamente da terceira série do ensino médio, né? Que é a única série que conta com essa disciplina diferenciada. E assim, eu gostaria de iniciar minha fala comentando com vocês essa situação que faz parte da realidade de todo o nosso planeta nesse momento, que é a situação da pandemia. Então, assim, na verdade, a pandemia, o que ela traz para a gente é que ela acabou escancarando as grandes diferenças que existem entre a escola pública e a escola privada no Brasil. Então, todas essas demandas que estão aparecendo hoje, com um grande volume, seja para o estudante da primeira série, seja para o estudante da segunda ou da terceira série, acaba também sendo reflexo de todas essas diferenças que existem entre a escola pública e a escola privada. Infelizmente, nós sabemos que a escola pública tem tido maior dificuldade de atender aos estudantes por uma série de fatores que passam, sobretudo, por uma questão de recursos e também de tecnologia. Infelizmente, é importante que a gente mencione que hoje aquele grupo de estudantes que consegue ser assistido pela escola privada acaba tendo uma possibilidade de melhor preparação. Mas também é importante salientar aqui a vocês, a todos os responsáveis, pais, mães e também estudantes que estão participando da nossa live, o fato de que a Escola Tiradentes é tão preocupada com o futuro de todos os nossos estudantes que a escola se organizou. A escola se preparou justamente para dar aos estudantes da Escola Tiradentes, que é uma escola pública, a possibilidade de competir de igual para igual com os melhores estudantes do Brasil. Então, assim, vai ser um ano muito difícil para todos os pais e para todos os estudantes, porque o que nós estamos fazendo em 2021 é tentar garantir que todos os nossos estudantes tenham a superação de todas as lacunas que nós tivemos em 2020. Infelizmente, é importante dizer que haverá, sim, uma certa sobrecarga de trabalhos, haverá, sim, em alguns momentos, uma certa dificuldade em acompanhar tudo isso, mas é importante, sobretudo, destacar que nós estamos trabalhando hoje naquilo que o diretor mencionou a vocês logo lá no início, que é o contínuo curricular. Ou seja, para você, por exemplo, que é pai, responsável ou aluno do terceiro ano, na verdade, você não está cursando apenas o terceiro ano na Escola Tiradentes. Nós estamos fazendo toda uma recuperação de segunda série para podermos trabalhar com efetividade a terceira. Então, assim, essa dificuldade, essa sobrecarga que está sendo sentida é justa e nenhum de nós vai dizer que isso não acontece. Porque, naturalmente, quando a gente precisa juntar dois processos ao mesmo tempo, né, isso vai exigir de nós muito empenho, muito esforço também. Então, também quero dizer para vocês que podem comemorar. Os filhos de vocês hoje estudam em uma das melhores, se não a melhor escola de ensino médio do estado. E nós dizemos isso não é por uma questão de prédio ou por uma questão de tradição. Hoje a Escola Tiradentes é uma das melhores escolas de ensino médio do estado
porque é uma escola que tem um grupo de professores extremamente qualificados, competentes, preparados e preocupados com o futuro dos filhos de vocês, com o futuro de todos os estudantes que estão hoje na escola Tiradentes. Ou seja, o que nós estamos oferecendo é mais, porque os estudantes da escola pública tiveram menos em 2020. Nós precisamos, nós não podemos fazer de conta, né, que esse problema aconteceu. Muito pelo contrário, a escola está enfrentando esse problema, oferecendo qualidade educacional a todos aqueles que estudam hoje na Escola Tiradentes. Então, eu vou falar agora especificamente um pouquinho sobre a chamada disciplina da terceira série, que é o pós-médio. É uma disciplina que eu também trabalho junto com a docência da disciplina História. Bom, o pós-médio, senhores, é uma disciplina, como eu disse anteriormente, específica, tá? Específica da terceira série. É uma disciplina que tem, naturalmente, 2 horas aulas por semana, tá? 2 horas aulas por semana, e o mais importante é informar que essa disciplina, ela tem um objetivo muito significativo na vida de todos os estudantes, que é a preparação para a prova do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Mas essa disciplina vai mais, né, vai além dessa preparação para essa prova. É uma disciplina que tem como foco preparar todos os estudantes da terceira série para aquilo que eles vão viver em termos de futuro depois do ensino médio. Ou seja, nós trazemos informações sobre as carreiras que os estudantes da escola podem ter, podem fazer uma graduação dentro de uma universidade, podem seguir uma carreira militar, seja no Exército, na Marinha ou na Aeronáutica, podem fazer uma carreira dentro do empreendedorismo, podem fazer uma carreira dentro da área de tecnologia. Então, dentro dessa disciplina, além de preparar para o Enem, nós também temos a grande preocupação dentro da Escola Tiradentes, que é uma escola de tempo integral, em preparar o futuro, em tentar encaminhar o futuro desses estudantes, né? A carreira que eles poderão ter daqui a 5, 10, 15 anos. Então, nós não pensamos apenas no momento, no hoje, nós pensamos no futuro. E, é claro, tudo isso se relaciona também ao chamado mercado de trabalho, a inserção, a sonhada inserção no mercado de trabalho. Falando especificamente um pouco sobre o Exame Nacional do Ensino Médio, cerca de 80%, a maioria dos estudantes da terceira série do ensino médio do estado do Amapá e de todo o Brasil tem como foco fazer a prova do Enem, tá? E a gente costuma sempre estimular e indicar que todos os estudantes da escola façam o Enem. Por uma simples razão, não é uma mera prova. O Enem, hoje, é uma janela de oportunidades para o estudante no Brasil e também fora do Brasil. Se nós tivermos um estudante, por exemplo, que pretenda fazer uma carreira como estudante internacional em Portugal, na Inglaterra, nos Estados Unidos, ele pode ter essa janela de oportunidade aberta a partir da nota que ele tiver no Enem. Se o seu filho é um estudante que pretende fazer um curso de graduação, seja na Universidade Federal do Amapá ou em qualquer universidade do Brasil, nós da Escola Tiradentes estamos, sim, preparando os seus filhos para esse desafio. Ele vai precisar dessa nota. E, claro, se o seu filho tem o interesse de entrar imediatamente no mercado de trabalho, novamente é a prova do Enem que abre essa janela, uma vez que muitas empresas fazem o aproveitamento dessa nota para selecionar colaboradores. Então, a inscrição do Enem 2021 já está definida. Essa inscrição ela começa no dia 17 de maio.
Dentro do pós-médio, nós iremos oferecer também, a partir do dia 18 de maio, aulas preparatórias para a prova do Enem, ou seja, nós iremos trabalhar com revisões em todas as disciplinas. Essas aulas acontecerão, hoje elas acontecem à tarde, e a partir do dia 18 de maio, elas passarão a acontecer na terça-feira, pela parte da manhã, das 9 às 10 horas e 40 minutos. Isso, mais uma vez, sinaliza que a Escola Tiradentes também é uma escola preocupada com esse processo, com essa preparação. Ora, alguns estudantes, algumas famílias têm a possibilidade de, por exemplo, pagar um cursinho preparatório online ou presencial, enfim. Mas a realidade dos nossos estudantes, essa não é a realidade da maioria dos nossos estudantes. E é exatamente pensando naqueles estudantes que têm a necessidade da preparação, mas têm alguma dificuldade financeira em buscar essa preparação, é que a escola assume esse compromisso, assume essa responsabilidade de também preparar todos aqueles estudantes que quiserem essa preparação. É muito importante salientar aqui que a preparação para o Enem também é uma jornada da terceira série. É uma jornada dura, difícil e extremamente cansativa, porque além da preparação é necessário que o estudante se dedique por completo à terceira série do ensino médio. Então, essa dificuldade que está sendo sentida pelos estudantes, ela é um fato, ela é real, mas faz parte da realidade de todo e qualquer estudante hoje no Brasil. Ao contrário do que se pensa, é muito importante nós dizermos aqui que a escola ela se mobiliza e ela se preocupa com o estudante em todos os seus aspectos. Quando, por exemplo, é feita uma afirmativa de que os professores da escola estão mais preocupados em passar atividades do que em ensinar, é preciso que se reflita profundamente sobre essa afirmação. Até porque, senhores e senhoras, a atividade ela é a melhor e a maior forma ou oportunidade de aprendizagem do estudante. É quando ele consegue verificar as lacunas, as dificuldades, e aí o processo de avançar pode ser realizado. Então, executar as atividades é fundamental dentro do processo de ensino. Não existe ensino se não houver atividade para aprendizagem. Então, assim, uma informação, uma dica, um conselho que a gente pode dar para todos os responsáveis que estão participando nesse momento conosco e, sobretudo, que escolheram a Escola Tiradentes para a educação dos seus filhos, que depositaram na Escola Tiradentes a responsabilidade sobre a preparação dos seus filhos. Primeiro, quero dizer que a Escola Tiradentes, ela dá conta, ela vai fazer o melhor possível para assegurar, novamente, a melhor formação para os filhos de vocês. Fácil não será, mas nós estamos aqui com toda certeza para oferecer o melhor. Então, monitorem os filhos de vocês, estimulem na medida do possível, porque o futuro está sendo decidido agora. Dizer a todos os presentes nessa reunião que se nós fizermos menos, que se nós suavizarmos um pouco mais, isso vai ser positivo, não é uma certeza de vitória nesse momento. Eu agradeço a participação de todos nessa reunião e, sobretudo, peço a todos os pais que orientem seus filhos, porque, meus amigos, para nós que somos do estado do Amapá, que moramos na Amazônia, que temos uma condição econômica ainda sendo estabelecida,
a educação é o melhor caminho. O ensino, o estudo é a nossa grande oportunidade. E nós esperamos que, ao final desse ano letivo, os filhos de vocês tenham muito sucesso nos seus objetivos e que o nome deles, se Deus quiser, esteja na lista dos aprovados para tudo aquilo que eles pretendem ser e fazer. Muito obrigada pela atenção de vocês. Ok, obrigada, professora Graciela, pela sua contribuição, esclarecimento. Dizer que o nosso chat está aberto para as perguntas que serão feitas, que serão respondidas no final. E demais agradecer a participação. Até agora nós estamos com um público bem grande. Isso é muito importante, né, nesse momento que vivemos, na pandemia, para a gente ter esse contato. E a gente chama agora a professora Isnanda, né, para falar sobre o projeto de vida. Professora Isnanda. Estou aqui. Está escutando? Estão escutando? Sim, sim. Estamos sim. Seja bem-vinda. Está aberta a fala para você, sua contribuição. Eu não estou conseguindo ver. Vocês estão me vendo? A sua tela está aparecendo, professora. A tela está aparecendo. Mas é a tela da Glaucia, não é minha? É a tela da Glaucia, não é minha. Ela já está fechada, acho que é o tempo de internet que está atrasando. A internet que é ruim. Bem, boa tarde a todos e a todas, né? Todos os pais, colegas, equipe gestora e colegas docentes da escola, né? Sejam muito bem-vindos. Minha fala é bem breve, né? O gestor pediu que eu falasse um pouquinho sobre o projeto de vida, especialmente para aqueles pais que estão, né, pela primeira vez com seus filhos na escola de tempo integral. Então, é uma metodologia diferenciada das demais escolas, né? Então, o que seria projeto de vida, gente? Projeto de vida nada mais é do que uma das metodologias de êxito da escola de tempo integral, tá? Que compõe, logicamente, a escola de tempo integral, né? E a parte diversificada do currículo, como a professora Glaucia falou há pouco, do pós-médio, que também, né, é uma dessas metodologias, tá? Os filhos de vocês têm projeto de vida no primeiro e no segundo ano, tá? E pós-médio no terceiro ano. É como se fosse uma continuidade do projeto de vida. Só que o projeto de vida, ele, na verdade, ele é a centralidade do modelo, né? Essa centralização está justamente no estudante, tá? E na construção do seu projeto de vida na escola de tempo integral, tá? O que é que ele busca? Ele busca justamente a formação acadêmica, 3 coisas, basicamente. Formação acadêmica, formação para a vida, né? E formação de competências para o século XXI. Trocando em miúdos, né? Para ser mais clara e mais rápida, visto que a reunião já passou um bocadinho do tempo, né? O que é que os filhos de vocês vão desenvolver a partir do projeto de vida? Bom, vão ser trabalhados nesses 2 anos, primeiro e segundo ano, várias habilidades junto, né, aos estudantes, como, por exemplo, respeito, autoconhecimento, otimismo, autonomia, solidariedade, iniciativa, né? Para dar ao estudante mesmo a capacidade dele próprio fazer suas escolhas, tá? Não só a escolha ligada à questão profissional, tá? Mas as escolhas realmente de vida, tá? As escolhas no setor pessoal, as escolhas sociais, né, da sociedade, e as escolhas produtivas, no caso, o trabalho, que ele vai seguir, tá? Então, o que é que nós buscamos com o projeto de vida, né? A pessoa que criou o projeto de vida, o que é que o Antônio fala sobre isso, né, nos livros de projetos de vida, é que, ao final do ensino médio, né, depois de eles terem concluído, esse estudante ele deveria ser capaz, minimamente, né, de ter traçado o que ele deseja construir, nessas dimensões que eu acabei de falar, pessoal, social e produtiva, tá? Então, ele projeta os seus sonhos e ele
segue. E isso ele vai ser amparado, digamos assim, por essa metodologia, né, dentro da escola de tempo integral. Como eu disse para vocês, essa metodologia ela não existe em outras escolas regulares, por enquanto, né? Ainda é uma metodologia da escola de tempo integral, tá? Então, nos 2 primeiros anos, projeto de vida, no 3º ano, pós-médio, que segue, né, essa ideia, e, no caso do pós-médio, mais centrada nessa questão produtiva, do trabalho, né? E os 2 primeiros anos, mais centrados na questão pessoal e social, né? Mas não descartando a questão produtiva, tá bom? Então, basicamente, o projeto de vida é isso, é a centralidade, né, do modelo de escola de tempo integral, que tem como principal ponto o estudante e a construção do seu projeto de vida, tá bom? Muito obrigado. Quero agradecer a todos, especialmente desejar não só um feliz Dia das Mães, né? Mas tempos melhores para todos nós, tá? Muito obrigado e até a próxima. Ok, professora Isnanda, muito obrigado pela sua contribuição. Senhores, eu gostaria de fazer um pedido, que algumas falas fossem ponderadas, né? Qualquer problema, qualquer dificuldade, procure a coordenação, procure a direção da escola. Vamos deixar o chat para aquelas coisas importantes, tá? A gente pede um pouco de respeito por parte de algumas pessoas. Vamos parar agora com o professor Felipe, né? Que vai questão das perguntas que serão. Você vai fazer a pergunta. Ele vai fazer a pergunta e vai responder, né? Ok, então Não, esse momento agora é para as respostas. O Felipe lê e eu respondo. Ok, perfeito. Isso mesmo. Agora será o momento que nós vamos responder a algumas, acredito que não serão todas, né? Mas aí vai ficar as respostas, eu acredito que a gestão, né? O professor vai depois, algumas que ainda ficarem pendentes aí, a gestão se prontifica certamente em retornar para vocês. Professor Alexandre. Gente, a gente está falando de aula, não é isso? Então, lembrar que a aula ali, a sala de aula é do professor. A responsabilidade pela frequência é única e exclusiva do professor. Embora nós estejamos no modo remoto, mas quem está na sala são os professores e os estudantes. Não tem direção, não tem coordenação pedagógica, ninguém, tá? É um momento de interação professor-estudante. Quanto à questão de obrigatoriedade de abrir ou não a câmera, isso também não compete a nós, enquanto gestão, definirmos, né? Nós temos um momento, logo no início das aulas, que a gente chama o quê, gente? Quem participou do acolhimento entende, né? Pode saber responder isso. A questão do contrato de convivência, não é isso? Então, cada professor, juntamente com a sua turma, precisa dialogar e estabelecer esse contrato de convivência. Infelizmente, né, nós temos recebido alguns questionamentos dos professores em relação à questão da obrigatoriedade ou não da abertura da câmera, né, baseado, né, na suspeita de que alguns estudantes logam e não estão participando da aula, né? E a gente entende também que, pela questão de capacidade, velocidade de internet, nem sempre é possível, né, nós abrirmos a câmera, porque a partir do momento que a gente abre, né, Felipe, aí o Felipe com o Darlilson e Marli tem um respaldo técnico, podem falar com mais propriedade. A partir do momento que a gente abre a câmera, a internet acaba reduzindo a velocidade e posso até cair a conexão dentro da sala, tá? Mas o que eu preciso falar sobre isso? A gente precisa concluir o nosso contrato de convivência, professor e estudante. Todas as turmas já têm líderes e vice-líderes de turma, todas as turmas estão com os professores, né, exceto aquelas carências que eu mencionei no início. Então, esse é um diálogo entre professor e estudante. Quando é que a gente pode intervir? Quando isso gera algum conflito, e esse conflito nos é provocado, né, para que a gente possa fazer uma intermediação ou junto ao professor ou junto aos estudantes.
Então, como eu disse a você no início, presencialmente, os estudantes entram 7h20 e saem às 17 horas, são 9 módulos de 50 minutos, tá? Na forma remota, nós estamos apenas com 5 módulos de 50 minutos, tendo aulas presenciais ou remotas, no caso, no período de 13h20 às 17h50, exceto na segunda-feira, que vai, a partir do segundo bimestre, nós teremos avaliação semanal, e como a professora Glaucia, ela mencionou, as turmas de terceira série terão os aulões do pós-médio na terça-feira pela manhã, tá bom? Então, a gente fez essa situação de reduzir a praticamente 50%, porque analisamos e concluímos que é humanamente impossível, gente. Aí eu não sei se vocês, os pais, vão poder concordar comigo, mas eu queria que vocês se colocassem nessa situação. Você acha que é viável você ficar na frente de um computador, na frente de um celular, de 7h20 da manhã até as 17 horas, né? A gente analisando pedagogicamente, estrategicamente e humanamente, a gente analisa que é uma situação muito desgastante, né, e complicada. Mas, como a professora Glaucia, ela mencionou, esse fato de você não estar tendo aula pela manhã, esse seu horário não está livre. Esse seu horário tem que ser destinado aos estudos, porque você está em uma escola de tempo integral. E aí, quando ela fala que a disciplina dela sofreu uma redução de 50% nesse período de interação, e ela está trabalhando o currículo contínuo, né? O currículo contínuo, então ela precisa lançar mão de um outro horário, no caso desse horário da manhã, para que o estudante realize uma leitura, realize uma atividade, né? Faça alguma atividade relacionada à disciplina de história, que é a disciplina dela. Então, o fato de não ter aula, né, no período da manhã, não quer dizer que o estudante esteja liberado deste período da manhã. Ele precisa estar, né, disponível para realizar as atividades que os professores solicitarem no período da manhã também. Então, em 2021, nós tomamos uma decisão também que não está com a lista como era a lista de transmissão que nós tínhamos até 2020, né, Felipe? Então, o que foi pedido para 21? A professora Luana, ela ficou responsável por criar um grupo com todos os pais das turmas de primeira série. A professora Elzani com as turmas de segunda e a professora Irene com as turmas de terceira. Então, os pais da primeira, da segunda e da terceira série, respectivamente, irão interagir com esses técnicos, tá bom? Então, assim, gente, infelizmente, qual um exemplo negativo que nós tivemos em 2019, que aparentemente já apareceu agora aqui no chat? Eu tenho alguns pais preocupados com o processo ensino-aprendizagem, né? Isso a gente tem que louvar, mas eu também tenho infelizmente, alguns pais que não mensuram, não conseguem medir as palavras e começam a ofender tanto professores, direção, secretaria, qualquer outra pessoa, tá, gente? E a gente precisa salientar que a internet não é uma terra sem lei, né? Assim como no presencial, no virtual também, todos nós merecemos e temos que dedicar respeito ao próximo, tá? Então, o que é que acontecia? Algumas situações de informações, de discussões no grupo, que quando vinha uma informação, né, precisa, uma informação importante, alguns pais acabavam perdendo porque eles estavam cansados de ler dentro do grupo muitas brigas, né, muitas baixarias, muitas situações que não tinham nada a ver com o processo de ensino-aprendizagem. Tá? Então, fica a cargo tanto da professora Luana Rego, professora Elzani e a professora Irene, a administração desses grupos. Se você, quanto pai, tem algum questionamento, lá no próprio grupo você vai ter acesso ao contato da professora Luana, da professora Elzani e da professora Irene. Então, você pode se reportar a elas, né, para fazer a sua contribuição, seu questionamento, tirar a sua dúvida. Você não está impedido disso, não, tá? Tem planejamento também. Isso.
Não, é isso que a gente precisa também estar esclarecendo, tá, gente? O fato do professor não estar naquele momento de interação com o estudante no período da manhã não quer dizer que os professores estejam dormindo, né? Isso aí também eu não tenho como investigar professor por professor, mas o que a gente precisa, né, o que é destinado a esse momento para o docente é justamente esse período de planejamento, esse período de conhecimento das ferramentas, né? Assim como muitos dos estudantes, ou também muitos de nós professores, temos dificuldades em buscar ferramentas novas e manusear as ferramentas tecnológicas para que a gente possa desenvolver as atividades pedagógicas a contento, né? Então, nossos professores, eles têm esse horário de 8 da manhã até às 18 horas para o trabalho. E aí eu não posso também, enquanto gestor, estar pedindo para que o meu professor passe a madrugada trabalhando, né, a madrugada lendo, a madrugada fazendo planejamento, né, e isso acaba acontecendo, porque a nossa sobrecarga de trabalho é grande, mas a gente precisa destinar, né, oportunizar o professor, garantir a ele esse período da manhã para fazer isso. Se ele está dormindo de manhã, né, como algumas pessoas estão mencionando, o importante é que eu preciso que esse professor, né, nos apresente os resultados dentro do período esperado. E, felizmente, né, com a ajuda da professora Glauciela, a professora Rosimar, professor Éder e a professora Joana, que são os coordenadores de área, os professores dão a devolutiva dentro dos prazos que a gente estipula. Então, a gente conclui, né, que os professores estão em planejamento nesse momento. As aulas foram escolhidas no período da tarde pelas seguintes informações. O que é que nós tínhamos como base? Gente, quando nós estávamos no presencial, o que é que nós temos como uma das metodologias, como a professora Isnanda mencionou, nós fazemos o monitoramento de frequência, tá? Então, para os senhores, em 2019, nós tínhamos pouco mais de 400 estudantes na escola. E nós tínhamos dias que mais de 100 estudantes chegavam na escola após 8 horas da manhã, né? Ou seja, adentravam a escola às 8h20, que era o segundo horário. E ainda tínhamos estudantes que chegavam depois de 8h20, tá? Então, nós tínhamos um número de frequência muito grande no período da manhã. Aí nós tínhamos, meu ônibus atrasou, eu dormi tarde, eu acordei tarde, não tomei café, né? Nós temos N justificativas, né, para que isso estivesse acontecendo. E também por serem adolescentes, né? Então, eles já têm essa questão do acordar cedo mais dificultoso. E aí nós chegamos à conclusão que seria menos danoso o período da tarde, porque o período da tarde, o estudante, né, a gente presume que ele já esteja acordado, né, precisa acordar, pelo menos para ter esse momento de interação com o professor. E aí, se ele não consegue manter a agenda escolar dele de estudo pela manhã, mas que ele faça essa agenda pelo menos depois das 18 horas, mas que ele faça agenda. E aí ficaria essa questão do horário da manhã, por essa situação, pelo índice de frequência no período do primeiro horário, em 2019, eu falo 2019 porque foi quando eu cheguei na escola, ele era muito grande. E a gente só tem como levar a fazer parâmetro com a realidade que a gente conhece. Isso, assim, como eu falei, Felipe, nós temos os grupos por série, né? Então, se é um pai da primeira série, precisa acionar a professora Luana Rego. Se é pai da segunda série, precisa acionar a professora Eusani Guedes. Se é pai da terceira série, precisa acionar a professora Irene, tá bom? Se eu não tenho contato desses professores, então procure a escola, tá? Que a gente pode estar fornecendo. Nós já passamos nos slides, mas a gente entende que o slide não deu para anotar muito bem, tá? Mas a gente pode estar fornecendo esse contato, sim, sem problema algum. Isso. E como o Felipe mencionou, por ser uma live no YouTube, né, tá gravada, ela fica disponível, então vai chegar aquele momento da apresentação dos slides, então você pode estar, né, só avançar o cursor e ir direto na apresentação dos slides e lá tá anotando, né, as informações do responsável pela sua série, pela turma do seu filho, tá?
Então, gente, sobre a sobrecarga, né, que alguns estudantes me procuraram, alguns líderes me procuraram, pediram para que eu conversasse com os professores, né, e nós conversamos na quinta-feira, justamente sobre esse tema. Daí surgiu a necessidade da fala da professora Glauciela, tanto como professora coordenadora de área, aí nesse momento ela fala em nome de todos os professores da terceira série, também como professora titular da disciplina de pós-médio, né? Então, eu acredito que a fala da professora Glauciela deixou bem especificado, né, bem esclarecido o que seria isso, tá? Sobre essa questão da interação com a direção e a coordenação, como eu mencionei, nós estamos na escola todos os dias, de 8 às 12, tá? Presencialmente. E nós temos também a professora Irene, nós temos um assessor pedagógico para cada turma de terceira série, né, 311, 312, 13 e 14. Temos a professora Irene como coordenadora das turmas de terceira série e temos a professora Natália e a professora Sônia, que trabalham diretamente com a gestão da escola. Então, assim, senhores, vocês não estão desassistidos nesse momento, nem o momento da escola, tá? Basta nos procurar esse momento, esse processo de interação. O que a gente tem, gente? Olha, hoje mesmo eu recebi, estou com um problema para resolver. O estudante, quando se matriculou com um número. Adicionamos esse número dos estudantes ao grupo. Aí o estudante, na primeira semana de aula, ele mudou de número e não nos comunicou. Ele está todo esse tempo sem participar das aulas porque ele não estava no grupo. Mas vocês precisam, né, concordar comigo que quando você muda de número, a escola não tem como saber que você mudou de número. Então, se você mudar de número, você precisa comunicar, gente, à escola, né? Nós só temos como adicionar um novo número, retirar o número antigo dos grupos, a partir do momento que você nos provoca, né? Se não, aí como aconteceu muito ano passado, a questão dos kits, ninguém me ligou, né? O pai diz, ninguém me ligou. Mas o número que está lá no contato, no ato da matrícula, o pai trocou esse número no mês de maio. E aí a gente está tentando, desde dezembro, contato com ele, e ele nunca nos procurou também na escola para dizer, olha, escola, o nosso número mudou, foi assaltado, perdi, não quero mais esse número, mudei de número, tá bom? Então, é isso que a gente pede a vocês. A gente precisa que você nos atualize toda vez que você mudar de número de telefone, nesse momento remoto, que é o canal que a gente usa para comunicação. Então, você precisa nos comunicar. Sem você nos comunicar, a gente não tem como saber. A gente acaba descobrindo porque as meninas da coordenação fizeram muito isso no passado. Liga para o colega vai me procurar. Não, ele mudou de número, o colega vai atrás do outro colega da outra sala. E assim a gente fica, né, tentando localizar um estudante dessa forma. Mas é muito trabalhoso, né, e eu acredito que desnecessário, uma vez que deveria partir de você que mudou de número, né, a atualização. Isso. A questão da escola de tempo integral, como eu volto a mencionar, são 9 módulos semanais, né? Quando nós reduzirmos para 50%, não comporta ainda no período da tarde todas as disciplinas, tá? Então, se vocês observaram, o filho de vocês não tem horário vago à tarde, né? Exceto aquelas turmas que estão com carência. Então, qual horário nós iríamos utilizar? Pela manhã. E tanto é que nós optamos da metade para o fim da manhã, tá? Justamente, novamente, baseado naquelas informações, nos dados que nós tínhamos de 2019, o alto índice de frequência de estudantes que chegavam atrasados no primeiro horário, tá? Então, a avaliação semanal pela manhã, são 2 módulos, né? E para os meninos da terceira série também precisam ter o aulão. E aí eu não tenho como ter o aulão à tarde, né? Como a professora Glauciela mencionou, pelo menos, olha, ela na disciplina História, se ela tiver um aulão à tarde, na segunda-feira vai do aulão, mas na segunda-feira ela pode estar dando aula em outra turma, né? Ela com a disciplina História na outra turma. Então, a professora Márcia de Sociologia, ela à tarde ela vai estar ela tem todas as 15 turmas, então ela não tem um horário livre, né, à tarde para fazer o aulão. E aí a gente precisa remanejar essa atividade para o período da manhã. Então, em nome da Escola Tiradentes, mais uma vez gostaria de agradecer, né, a presença e a participação de todos os pais,
né, nesse processo de interação, na busca mesmo pelo melhor, pelo aprendizado dos filhos de vocês e pelos nossos estudantes, né? Como bem colocado pela professora Glauciela, né? O nosso objetivo enquanto escola é sempre buscar o melhor, e aí a gente reforça a fala dela, onde a gente diz que nós, né, sim, estamos fazendo melhor. Nós temos uma equipe gestora, uma equipe docente, uma equipe escolar comprometida, responsável e engajada nesse processo de ensino-aprendizado. E a gente pede e espera também a parceria, a participação da família nesse processo. Família e escola sempre juntas, né? É só dessa forma que a gente vai conseguir obter o sucesso, obter o êxito nas nossas atividades, tá bom, gente? Só para finalizar, não pensem que a gente, enquanto Tiradentes, não está nem aí porque o filho não é nosso. Muito pelo contrário, né? A gente pode mencionar o próprio filho da professora Glauciela, é nosso estudante, o filho da professora Marli, que está conduzindo a reunião, é nosso estudante, não é isso? Nós temos netos de professores, sobrinhos, parentes, a nossa coordenadora pedagógica, as duas irmãs e a sobrinha dela estão na escola. Então, se nós não tivéssemos preocupados, né, com o processo de ensino-aprendizado, vocês acham, né, que nós traríamos os nossos filhos, os nossos parentes, né, para a escola? Não, muito pelo contrário. Se eles estão na escola, é porque nós estamos assumindo essa responsabilidade. E a gente só pede a participação e a colaboração de vocês nesse processo, tá bom? Desejar um feliz Dia das Mães novamente, né, e agradecer também aos pais que estão aqui presentes, né, toda a família que participou, aos estudantes que estão participando, né, aos professores que estão aqui conosco e a toda a equipe escolar, tá? E dizer que um desejo pessoal, né, que essa situação de pandêmica, né, situação de saúde, acabe tão logo, né? E isso reforça mais uma vez a importância da escola nesse processo, né? Isso porque quem criou as vacinas, quem está buscando a cura, né, desse vírus são, né, cientistas, são estudiosos, e essas pessoas todas passaram por uma escola de ensino médio, não é isso? Então, isso mais reforça a necessidade de nós estarmos juntos nesse processo de ensino-aprendizagem, tá bom? Então, logo seja possível, a gente vai estar, né, novamente de forma presencial, para que a gente possa desenvolver nossas atividades de forma plena, tá? Sem mais para o momento, muito obrigado e um grande abraço a todos. Senhoras e senhores, pais, responsáveis, professores, alunos, nós damos por encerrada a primeira reunião de pais e mestres da Escola de Tempo Integral Tiradentes. Agradecemos, desejamos mais uma vez um feliz domingo de Dia das Mães, que é o aconchego do lar, saúde a todos, que Deus os abençoe.